Salve, salve galera do oitavo ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é professor Dasley falando e neste vídeo de hoje, pessoal, quero aqui explorar com vocês as resoluções de algumas das questões que se referem aos objetos de conhecimento que exploramos aí nos vídeos anteriores, a saber, a questão da área de figuras geométricas planas. Inclusive, segue aí nos cards o vídeo onde nós exploramos sobre este objeto de estudo e também sobre a questão aí das fórmulas para áreas de figuras geométricas planas. Então, segue esse card aí, segundo card, com respeito a um vídeo complementar sobre essa questão das fórmulas para áreas de figuras geométricas planas. Beleza, galerinha? E o que é que acontece? Com base nesses vídeos aí e nos objetos de estudo explorados nos mesmos, vamos agora explorar aqui possíveis resoluções. Eu digo possíveis porque vocês já devem ter ciência de que matemática é uma área bem aberta, certo, galerinha? Desde que você tenha criatividade, desde que você tenha raciocínio lógico na construção da sua resolução, não há um único caminho possível. Então, aqui o que eu estarei explorando é uma possibilidade, mas não a possibilidade. Aqui é uma possibilidade, certo, galerinha? Mas vocês podem aí ter suas possibilidades para resolverem estas situações. Então, iremos iniciar aí. Vocês podem pegar o livro didático de vocês, abrir aí na página de número 78, beleza, galerinha? Onde nós temos aí algumas situações que se referem a áreas de figuras geométricas planas. Em particular, percebam que, por exemplo, indo aí de modo específico para essa terceira questão, temos aí uma malha quadriculada e nesta malha quadriculada temos três figuras geométricas planas destacadas, certo, galera? Temos aí um retângulo, né? Essa primeira aí, mais à esquerda. Temos aí nessa parte inferior um paralelogramo, certo, galera? Ambos quadriláteros. E temos, por fim, essa figura central aí, que é como se fosse, né, uma mistura de um F refletido no espelho, né, um F duas vezes, ou um T sobre um T. Enfim, vai da criatividade de vocês para explorarem aí esta figura. E a situação aí desta questão 3, ela pede para que nós aí exploremos a questão da área dessas figuras geométricas planas. Beleza, galerinha? Então percebam o seguinte, se tratando de área, nós temos aí que uma forma de podermos explorar essa questão da área em figuras geométricas planas é justamente utilizando a malha quadriculada, a folha quadriculada. Ou, em outras palavras, é eu quadricular a minha figura geométrica, ou seja, eu tomar um quadrado como minha unidade de medida e a partir deste quadrado como unidade de medida, eu quantifico quantas vezes esse quadrado vai aparecer, vai caber, vai estar contido dentro da minha figura geométrica plana, e essa quantidade, quando eu faço essa contagem, eu vou encontrar justamente aí a área da figura geométrica plana em questão, certo, galera? Até porque nós temos que lembrar o seguinte, que cada quadradinho desse aí, ele tem, vamos supor, uma unidade de medida de área, certo? Vamos supor que seja, por exemplo, centímetros. Vamos supor que cada lado desse quadrado ele tenha 1 centímetro. Então, nós vimos aqui nos vídeos anteriores que a área desse quadrado vai ser justamente o quê? 1 centímetro quadrado. Por que 1 centímetro quadrado? Porque justamente nós iremos multiplicar, né? Nós vimos que a área do quadrado, essa região interna do quadrado, é justamente a multiplicação da medida do comprimento pela medida da largura, ou base vezes altura, como vocês queiram chamar. Como no quadrado a base
é igual à altura, no sentido de comprimento, nesse caso aí estamos considerando como 1, né? 1 por ser uma unidade padrão, então eu vou ter 1 centímetro de base vezes 1 centímetro de altura, então 1 vezes 1, 1, e o centímetro quadrado, porque nós estamos falando em área, em uma porção do plano, certo, galera? E aí, essa porção no plano, ela é dada justamente por duas dimensões, dimensão do comprimento e dimensão da largura, por isso aparece esse quadrado aí, no expoente dos centímetros, certo, galera? Centímetros quadrados, indicando que eu estou falando de uma medida de superfície. Então, partindo desse suposto aí, percebam que o primeiro retângulo aí, certo, galera? Esse retângulo aí, se vocês olharem bem, ele é composto por 8, né? Então, nós vamos ter que a área desse primeiro retângulo aí é 8 centímetros quadrados, certo, galera? Não tem segredo, né? Eu conto a quantidade de quadradinhos que estão contidos na minha figura geométrica plana, em particular nesse retângulo, e de fato essa quantidade vai ser a área dessa figura aí, no caso a área desse retângulo. Inclusive, isso fica claro quando nós vemos, por exemplo, que a base desse retângulo tem 2 centímetros, né? Vamos supor, né, que cada tamanhozinho de lado desse quadradinho menor é 1 centímetro, então eu vou ter a base aí desse retângulo tendo 2 centímetros e a largura vou ter 4 centímetros, certo, galera? Veja aí, eu vou ter 4 quadradinhos aí, então cada tamanho aí, cada lado desse quadradinho 1 centímetro, então todo eu vou ter 4 centímetros. Quando eu multiplico, né, justamente multiplico base vezes altura ou comprimento vezes largura, eu vou ter, né, 2 vezes 4, 2 centímetros vezes 4 centímetros, 8 centímetros. Então, fechou. Quando eu parto para essa segunda figura aí, apesar de eu não poder necessariamente multiplicar base vezes altura, porque percebam que ela tem em alguns momentos uma altura, em outros momentos tem outra, né? Veja que, por exemplo, aqui, né, se eu pego aqui do lado esquerdo dessa figura, vejam que tem umas brechas aí, umas partes que não estão preenchidas. Então, nesse caso, eu não posso dizer que a altura toda vai desse primeiro quadradinho aí em cima, certo, galera? Até lá embaixo. Eu não posso. Já na parte central, veja que de fato a figura tem toda a altura, né, dos 4 centímetros. E no outro lado, mais à direita, veja que eu tenho a mesma situação lá do lado mais à esquerda. Então, eu não posso dizer que essa figura tem 4 centímetros de altura ao todo, né, porque tem essas partes aí falhas, né, essas partes que não fazem parte dessa figura aí. Então, nesse caso, como é que eu vou proceder? Eu utilizo essa questão da contagem, né? Eu conto quantos quadradinhos compõem essa figura. E essa quantidade vai ser a quantidade de área dessa figura. Ou seja, se eu contar aí quantos quadradinhos eu vou ter, perceba que eu também vou ter 8 quadradinhos. Ou seja, eu também terei 8 centímetros quadrados de área, certo, galerinha? Então vejam que nessas situações aí, apesar das formas geométricas serem distintas, a área é a mesma, elas ocupam a mesma porção, embora uma seja mais espalhada, vamos dizer assim, do que a outra, no fundo, elas representam a mesma porção do plano, a mesma área, certo? Se eu fizer remoções de quadradinhos aí, né, e relocações de quadradinhos, né, removo de um lado, encaixe de outro, então eu vou formar, né, a mesma figura. E essa última figura aí, esse paralelogramo, né? E agora, professor, como é que eu vou contar? Porque tem quadradinhos aí que estão cortados ao meio, né? Então, nesse caso, eu posso usar esse princípio que eu acabei de falar, né? De encaixar em um lado, né, removendo do outro. Então, por exemplo, se eu pego esse primeiro quadradinho aqui, ó, tá vendo? Que ele tem metade, e uno com esse outro aqui, ó, percebe? Encaixa perfeitamente, né? É como se eu tivesse um quebra-cabeças e fosse desencaixando de uma parte e encaixando na outra. Então aqui, né, se eu mover essa partezinha para cá, eu vou formar um quadrado inteiro, né? Então a mesma coisa eu vou fazer nessa outra situação. Eu tenho essa metadezinha aqui, movo para cá, né? Encaixo aqui, eu vou formar outro quadrado inteiro. Então eu vou descartar aqui, né? Eu vou fazer um xizinho aqui nesses que eu estou, né, relocando e encaixando do outro lado. A mesma situação aqui nesse, eu desencaixo aqui e encaixo nessa parte de baixo, né? Vou formar outro e por fim aqui embaixo, desencaixo aqui
e encaixe nessa parte de baixo. Então perceba que completos eu já tinha o quê? Eu já tinha 1, 2, 3, 4 quadradinhos completos, certo, galera? Ou seja, 4 centímetros quadrados. Quando eu encaixei essas partes iniciais lá no fim, então eu formei mais 5, né, 6, 7 e 8. Ou seja, ao todo, quando eu fiz aí, né, os encaixes, eu obtive 8 quadradinhos completos que eu desencaixei de uma parte e encaixei em outra. Ou seja, também essa figura, apesar de ser bem diferentona em relação às outras duas, né, por ter quadrados considerados metades, mas como eu posso usar esse recurso, já que justamente uma parte encaixa perfeitamente na outra parte, então formo também 8 quadradinhos completos, ou seja, 8 centímetros quadrados. Então percebam que apesar das formas geométricas serem diferentes, no fundo, elas têm a mesma área, elas ocupam o mesmo espaço no plano, apesar desse espaço estar distribuído de maneira diferente, no fundo, usando esses recursos aí de encaixar e desencaixar, eu vou encontrar o mesmo tamanho, a mesma área, certo, galera? Agora vem a situação 4. Embora a área seja a mesma para essas três figuras, será que o perímetro também é? E aí eu vou levar em consideração o seguinte, né? Lembrando que medida de perímetro quer dizer o quê? A soma das medidas dos lados daquela figura geométrica. Então o que é que vocês vão fazer? Uma parte aqui eu já fiz para vocês, né, galera? Nessa resolução aqui. Essa questão 4, realmente eu vou deixar ela com vocês, né? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão quantificar o perímetro de cada figura geométrica dessa. Lembrando, eu estou tomando que o tamanho do quadradozinho menor, o lado do quadradozinho menor é 1 centímetro. E aí vocês vão fazer a soma das medidas dos lados dessas figuras geométricas e verem se os perímetros também são iguais ou se eles vão ser diferentes. E aí tem uma observação que essa situação traz, é que, por exemplo, nesses casos aí, no caso dessa última figura geométrica aí, do paralelogramo, que eu tenho aí quadradinhos cortados, certo, galera? Então ele diz o seguinte, que a medida da diagonal, quem tiver dúvida sobre isso, volta lá no vídeo de ampliação do estudo dos quadriláteros e eu explico para vocês o que é a diagonal. Em outras palavras, é como se fosse cortar o quadrado ao meio, é esse tamanho aí do corte de um quadrado feito ao meio. Então o que é que acontece? Ele diz que essa medida é aproximadamente 1,4. Então, partindo do suposto que a medida do lado do quadrado, que foi isso que nós fizemos, é medida 1, ou seja, 1 centímetro, né? Vamos partir do fato de que seja 1 centímetro para facilitar as coisas aqui para nós. Então, o que é que acontece? A medida da diagonal, ou seja, desse tamanhozinho aqui, tá vendo? É 1,4. Então veja que é diferente, né? A medida do lado do quadrado não é a mesma medida dessa diagonal. Essa diagonal é um valor maior, né? Ele traz que é aproximadamente 1,4. Então, na hora de vocês quantificar o perímetro desse paralelogramo, né, lembre que esses lados aí, nessas diagonais aí, elas medem 1,4. Então, na hora de fazer a soma, eu não vou somar tipo 1 mais 1 mais 1 mais 1. Eu não vou, tenha cuidado. Alguns casos aí é tipo a base de fato. E é 1 mais 1, porque eu tenho justamente os lados dos quadradinhos, né? Então, 1 mais 1, 2. Então, de fato, a base é 2. Agora, quando eu for somar aí essa questão aí do comprimento, vamos dizer assim, né, desse paralelogramo, né? Então, eu tenho que levar isso em conta, que essas diagonais são 1,4 centímetros aproximadamente, certo, galera? Mas, enfim, a conta é tranquila. É somar as medidas dos lados dessas figuras, né? Eu faço o primeiro lado do retângulo, que é mais fácil, depois eu vou para aquela outra figura lá meio estranha, né, parecendo com um F invertido lá no espelho, né, refletido no espelho. Então faço o perímetro para ela e por fim faço o perímetro para esse paralelogramo, tendo em conta esse fato aí da diagonal dos quadradinhos medirem 1,4 centímetros, calculo o perímetro de cada um separadamente e depois eu comparo. Será que tem o mesmo perímetro também, assim como tiveram a mesma área?
Então, deixo essa situação com vocês. Quaisquer dúvidas, estou à disposição, certo, galerinha? Indo para essa questão 5 parece muito com aquilo que nós discutimos no final do vídeo sobre área de figuras geométricas planas, certo, galera? Quando eu tenho um tipo de figura irregular, então vejam que eu tenho um desenho aí, né, cujo contorno está em preto, né, um desenho aí como se fosse uma lagoa, por exemplo, né, ou um pedaço de terra, enfim, né, que foi distribuído dessa forma aí, né, cercado dessa forma aí, né, uma figura irregular, né, figura geométrica plana irregular, e além de irregular, ela percebam que é curva, é um tipo de figura geométrica plana irregular curva, ela não tem lados fixos, né, segmentos de retas, ela a forma dela é curvada, certo, galera? Então, ainda tem esse detalhe. E nós vimos aqui justamente um tipo de situação onde nós podemos quantificar a área desse tipo de figura usando o processo de quadriculação, né, que é como já está aí, eu peguei essa forma irregular, curva, plana aí e quadriculei, ou seja, joguei ela dentro de uma malha quadricular e eu destaquei até uns quadrados aí. Eu não, né? A questão destacou alguns quadrados aí. E nós vimos que nesse tipo de situação, eu não vou poder usar aquele procedimento que nós usamos lá no paralelogramo da terceira questão, de encaixar em uma parte, desencaixar de uma parte e encaixar na outra, porque aqui a forma é curva, certo, galera? Então, curva é algo meio delicado para eu fazer esse tipo de coisa. Então, como é que a gente faz? Aí nós vamos ter duas situações a serem exploradas. Contagem, certo, galera? Contagem e também a situação de soma e distribuição igualitária. O que é que o senhor quer dizer, professor? Bora lá. Percebam que se eu considerar essa figura aí, eu vou ter duas formas de analisar ela, certo, galera? E aí, essas duas formas de analisar ela vai ser o seguinte: contando todos os quadrados que, de certo modo, possuem uma porção dessa figura, certo, galera? Que é justamente essa contagem que foi feita aí, né? Ele pegou todos os quadrados nos quais essa figura do contorno preto, ela passa, vamos dizer assim, né? Então, tem uns aqui que parece que tem um cabelinho de sapo, né? Que a gente olha e diz, não passa, mas passa sim. Se a gente der um zoom aí, né? Vocês podem fazer isso com o caderno digital, né? No livro físico é mais complicado, mas no caderno digital tem como vocês darem um zoom, que é justamente isso que eu vou fazer aqui agora, para que vocês possam compreender o que eu estou falando. Tá vendo? É tipo aqui mesmo. Veja que aqui tem uma porçãozinha bem pequenininha. E tá vendo que está dentro dessa figura do contorno preto, curvo, né? Então, por isso que esse quadrado aí, ele foi levado em conta. E a mesma coisa outros aí, certo, galera? Então, nesse caso aí, se eu contar todos os quadrados que, de certa forma, essa figura passa, ou mesmo que seja bem pouquinho, né, por um cabelinho de sapo, como eu costumo brincar, mas passa, então a questão diz que eu tenho aí 66 unidades, né? Tomando aquele fato de que, né, vamos partir do suposto de que cada quadrado tem 1 centímetro quadrado, então seriam aí 66 centímetros quadrados. Só que por excesso, certo, galera? Ou seja, todos os quadrados. E aí, quando vocês vão para a página de número 79, aí ele diz o seguinte: agora a gente vai considerar o seguinte, vamos considerar apenas os quadrados que possuem dentro, né, vamos dizer assim, da figura do contorno preto. Em outras palavras, eu vou considerar apenas os quadradinhos que estão totalmente completos dentro da figura. E é justamente isso que ele faz aqui nessa parte aqui da questão. Ele considera apenas os quadrados que estão totalmente preenchidos dentro dessa figura. Se eu der um zoom aqui, né, vocês vão perceber, né, que, por exemplo, vejam que esse quadradinho aqui em cima, ele tem um pedacinho aqui, tá vendo? Um pedacinho bem
pequenininho, ó, que está fora do contorno, certo, galera? Então, por isso que ele não considera esse quadrado aí bem pequenininho, mas, né, não entra. Ele não vai entrar na nossa contagem. A mesma situação, só que particularmente, se eu olhar direito aí, né? Eu vou ter o seguinte, que ele traz aqui, por exemplo, que esse quadradinho aqui, ó, tá vendo? Ele não está totalmente contido dentro da figura. E por isso, quando ele faz essa contagem aí, dá 26 centímetros quadrados, ou seja, 26 quadradinhos que estão totalmente contidos dentro da figura. Nesse caso aqui, dependendo da situação, eu poderia dizer que seriam mais do que 26, certo, galera? Porque, por exemplo, se eu der um zoom aqui, eu vou dar o máximo de zoom possível aqui que eu consigo, para que a gente analise melhor, tá vendo? Vejam só. Por exemplo, esse quadradinho aqui, né, do final, se nós olharmos bem, na verdade ele está todo contido dentro da figura, né? Veja que justamente o vértice desse quadrado é exatamente na linha do contorno preto aí, dessa forma geométrica. Então, na verdade, esse quadradinho ele poderia sim fazer parte aí da contagem também, né? Embora o livro não considere, né, na situação aí que ele apresenta, mas eu deixo aqui para vocês até essa discussão, né? Vocês, pessoal, vocês acham que, né? E isso aí a gente vai discutir, inclusive, né, nas nossas aulas ao vivo, né? Será que esse quadradinho aí ele realmente não pode ser considerado na contagem, né? Então fica uma situação aí, né? Esse outro aqui também, esse outro é a mesma coisa. Veja que, né, passa bem no vérticezinho. Então é outro quadrado que poderia também ser contado, né? Ele não considera aí na solução que ele apresenta, por isso que ele só conta 26, né? Mas se a gente olhar direito, esse daqui também faz parte. Esses dois não, né? Nem esse não faz parte. A gente vê de fato, né, que essa partezinha aqui está fora, essa partezinha aqui está fora. Então realmente esses dois a gente não considera. Agora, esse primeiro que eu comentei e esse segundo aqui, eles são muito suspeitos, certo, galera? Então fica aí, inclusive, essa discussão para que nós possamos realizar ao vivo, né? Eu, particularmente, consideraria na minha contagem, né? E até esse outro aqui também, ó. Tá vendo? Esse outro aqui é a mesma situação, passa bem no vértice, né? Então é outro quadrado que eu consideraria. Então, no fundo, né, eu consideraria mais do que 26, eu consideraria aí 29. Esses três particularmente eu consideraria. Os outros não. Esse aqui, né? Ou até esse aqui. Esse aqui, ele quase realmente nos confunde, né? Só que se a gente olhar, tem uma pontinha bem pequenininha aqui, ó, tá vendo? Que está fora da parte interna dessa figura do contorno preto. Então realmente esse quadrado aqui, apesar de deixar meio na dúvida, mas quando nós usamos o recurso do zoom, a gente vê que ele está fora, né? Mas veja que, na verdade, se você está com livro físico, fica mais difícil de visualizar isso, né? Com o livro físico realmente fica mais difícil de visualizar. Ou até esse outro aqui também, ó. Tá vendo? Ele tem uma pontinhazinha aqui pequenininha que está fora. Mas realmente, se você não usa o recurso do zoom, fica mais complicado você fazer esse discernimento dos quadrados que estão inclusos totalmente do lado de dentro dessa figura do contorno preto e os que estão, né, uma parte sim e outra não. Realmente, dependendo da situação, fica confusa. Eu, particularmente, contaria 29. Mas, se vocês olharem aí a situação proposta pelo livro, ele só vai considerar 26. Ele só vai considerar esses que ele destacou aí, como totalmente contidos dentro da figura. Eu consideraria 29. Mas fica essa discussão aí para que a gente possa fazer. E o que é que acontece? E aí, para nós quantificarmos a área, a gente vai usar aquele processo lá do vídeo, que é o que? Somarmos, né? Isso aqui tem aqui, a gente fez lá no vídeo, inclusive, né? Somamos todos os quadrados, né, que a figura passa, de certa forma,
com aqueles que estão totalmente contidos dentro da figura. E dividimos por 2, porque nós contamos aí 2 vezes, né, alguns desses quadrados. E aí o resultado, que nesse caso ele traz que é 46, né, e lembrando que eu diria que era 29, não 26, mas enfim, né, sendo 26 ou 29, a conta é a mesma. Eu somo todos os quadrados que, de certo modo, a figura passa por eles, né, tem uma porção neles, com aqueles que os quadrados estão totalmente contidos, né, nós somamos essas duas quantidades e dividimos por 2. O resultado é justamente o que? A área aproximada desse tipo de figura. Nesse caso aí nós teríamos 46 centímetros quadrados, é unidade de área. Nós estamos partindo do suposto que cada quadradinho desse tem 1 centímetro, então seria 46 centímetros quadrados. E aí o que acontece? A situação aí da quinta questão pede para que vocês façam esse mesmo procedimento nessa outra figura aqui. Ó. Perceberam? Vem a figura aí do contorno preto. É bem parecida com a que vem lá no início, né? Mas o que acontece? Essa aqui, se vocês contarem, vocês vão ver que tem bem mais quadradinhos aí, tanto no sentido geral, né, quadradinhos que essa figura do contorno preto de certo modo passa por eles, né, tem mais, como também os próprios quadradinhos que estão totalmente contidos dentro dessa figura, certo, galera? E o que é que vocês vão fazer nessa questão? Que é uma questão também que eu deixarei aí para que vocês possam se divertirem, né? E nós podemos até conversar sobre ela posteriormente. Justamente que vocês vão contar, né? E aí é interessante que vocês façam essa questão e nós depois, ao vivo, venhamos a discutir ela, né? Justamente que pode ter essas situações aí de quadradinhos que não estejam totalmente contidos dentro da figura, enfim, né? Então, qual é a ideia? Vocês contarem todos os quadradinhos pelos quais essa figura passa por eles, vamos dizer assim, né? Faz essa contagem. Depois conta somente aqueles que estão totalmente contidos dentro da figura e aí faz essa média aí, que é a soma dessas duas quantidades, todos os quadradinhos nos quais essa figura passa, com aqueles quadradinhos que estão totalmente contidos dentro da figura e dividimos por 2. O resultado vai ser a área aproximada dessa figura, certo, galera? Então fica essa situação para que vocês possam explorar um pouco e a gente depois possa discutir aí, certo, galera? Possa ser que posteriormente eu traga aqui, né, de forma mais específica, né, essa solução aí. Mas por hora eu vou propor a situação a vocês. É bem fácil, assim, tirando essas situações aí que realmente geram um pouquinho de dúvida, né, de quadradinhos que realmente estão totalmente contidos, que não estão. E isso aí é interessante a gente discutir de forma online, ao vivo. Certo, galera? Aí essa sexta questão, que de certo modo, né, que é em relação à atividade anterior da quinta questão, ele diz o seguinte: se no primeiro caso os quadradinhos têm lado medindo 2,4 metros, né, e no segundo caso 1,6, determine a área de cada figura em metros quadrados. Então, o que é que acontece? A diferença é a seguinte, né? A diferença é a seguinte. Quando ele diz aqui, só para localizar vocês, né? Primeiro caso, ele está falando lá dessa parte aqui, dessa situação aqui inicial, que ele já fez as contagens e até a própria área aproximada, quando ele diz o seguinte, 46 unidades de área. Nós partimos do suposto que cada quadradinho seria 1 centímetro, ou seja, 1 centímetro quadrado de área para cada quadradinho. E como eu tenho 46 quadradinhos, automaticamente teria 46 centímetros quadrados. Só que aqui ele está dizendo o seguinte: tome, né, que cada quadradinho no primeiro caso tem 2,4 metros. Então, a conta é simples. Eu vou pegar, né, 2,4 vezes 46, né? Que 46 é a quantidade de quadradinhos, né? E aí o que é que acontece? Eu vou pegar esse 2,4 e lembrando que eu vou multiplicar 2,4 vezes 2,4, né? 2,4 por ele mesmo 2 vezes. Por quê? Porque no caso eu tenho que a medida do lado do quadradinho é 2,4.
Então, a área vai ser justamente lado vezes lado, né? Lado elevado ao quadrado, né, galera? Base vezes altura, mas como é igual, fica lado ao quadrado, né? Base vezes altura, 2,4 vezes 2,4. No caso que eu estava aqui explorando com vocês, eu parti do suposto que era 1 centímetro. Então, era bem fácil, porque ficava o quê? 46 vezes 1 vezes 1, né? Então, aí, por isso que eu tinha dito a vocês que ficaria 46 centímetros quadrados, certo, galera? Porque a área do quadradinho seria 1 centímetro quadrado, que era 1 centímetro vezes 1 centímetro. Como eu tenho 46 quadradinhos, né? 46 vezes 1 centímetro quadrado, 46 centímetros quadrados. Nesse caso aqui, ele parte de que é 2,4. Então, por isso que a conta é um pouquinho diferente, mas a lógica é a mesma. Se eu fizer essa conta aí, eu vou ter o quê? 264, né? Eu vou ter aí 264, né? Vírgula 96, certo, galera? Eu fazendo essas contas aí, metros quadrados. Eu não posso esquecer dos metros quadrados, visto que eu estou tratando de unidade de área, certo, galera? E unidade de área é sempre unidade quadrada, até porque, né, são quadrados, né? A gente encontra a área nessas situações da malha quadriculada utilizando quadrados. Então, por isso que é metro quadrado, centímetro quadrado, enfim. Já no segundo caso, que é esse que vocês irão responder aí, né? Vão contar os quadradinhos internos, depois os externos, vão somar e depois dividir por 2. Aí vocês vão pegar o resultado que vocês vão encontrar após efetuarem essas contas e multiplicar ele por 1,6 vezes 1,6. Por que 1,6 vezes 1,6? Lembre, isso aqui é o tamanho, né? Cada 1,6 desse é o tamanho do lado do quadrado. Como eu quero a área de cada quadradinho, né? Já que ele diz que cada quadradinho vai ter, nessa questão 6, 1,6 metros de lado, então a área de cada quadradinho para essa situação 2 aqui, né? Vai ser o produto, 1,6 vezes 1,6, lado ao quadrado, base vezes altura, certo, galera? E o resultado aí é o que vocês irão encontrar após fazerem essa conta que resulte nesse resultado aqui. Lembrando, como é que vocês vão encontrar esse resultado? Vocês vão para essa figura, conta quantos quadradinhos estão preenchidos, né? De modo que essa figura aí passa por eles, mesmo que seja por um pouquinho, né? Mas que passe por eles, né? Tipo, por exemplo, se eu pegar aqui, deixa eu pegar um bem, né, que quase vocês podem olhar assim e dizer, professor, não passa não por ele, tá fora, né? Mas praticamente nessa situação aqui está mais tranquila. Ah, pronto, esse quadrado aqui, eu vou pegar esse aqui, né? Ou até esse aqui é até melhor, esses dois aqui, tá vendo? Então a gente olhando assim, principalmente esse aqui, a gente diz, não passa não, mas veja que tem uma pontinha aqui, perceberam? Tem um pontinho que está dentro da região aí, né, considerada. Então se tem essa pontinha aí dentro da região, esse quadrado ele vai entrar na minha conta, né? A mesma coisa esse outro aqui, eu tenho essa pontinha aqui, tá vendo? Que está dentro da minha região. Então, esse quadrado também entra na conta. Então, o que é que eu faço? Eu conto todos os quadrados nos quais esse contorno curvo aí, né, passa. E depois eu conto só os que estão totalmente preenchidos, né? Ou seja, os que estão totalmente do lado de dentro. Certo, galera? E eu somo essas duas quantidades e divido por 2. Vou chegar em um resultado, certo? E esse resultado é que lá na questão 6 eu vou multiplicar por 1,6 vezes 1,6. Que é a área do quadrado que ele está considerando nessa situação específica. Certo, galera? Então, essas aí são dicas de resoluções aí para essas questões. Se nós avançarmos mais um pouco, lá para a página de número 83, certo, galera? Lá na página número 83, quando ele fala aí, né, sobre a questão das fórmulas para áreas de figuras geométricas planas, então ele traz algumas situações e que nós teremos que levar em consideração as fórmulas das áreas de figuras geométricas planas. Por exemplo, a área do quadrado é lado ao quadrado, né? A área do retângulo é base vezes altura, e assim sucessivamente, né? Então, por exemplo, essa primeira questão ele diz, se a área de um quadrado é 121 metros quadrados, determine
a medida do lado, né, do seu lado, e o perímetro. Então, veja só, se eu tenho um quadrado, certo, galera? Então, se eu tenho um quadrado, vou até colocar aqui, ó, quadrado. Pronto, então eu tenho esse quadrado aí. E eu sei que a área dele é 121 metros quadrados, né? Então, eu já sei o seguinte, a fórmula da área do quadrado é o quê? É L ao quadrado, né? É lado vezes lado. Eu já sei que o resultado dessa operação é 121 metros quadrados, né? 121 metros quadrados. Isso aí é o resultado de eu pegar um valor L, né, de lado e multiplicar por ele mesmo, né? Ou seja, L ao quadrado. Então perceba que nessa situação é fácil, né? Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 121? Isso, né? 11. Ou seja, nesse caso, para encontrar a medida do lado, eu posso até usar um recurso que nós já exploramos aqui, né? Que é a operação de radiciação, né? Eu extraio aí, ó, a raiz quadrada de 121. Ou seja, eu vou encontrar quanto? Ó? 11, né? Então, já sei aí que a medida do lado é 11 metros. E o perímetro? O perímetro só é somar, né? 11 mais 11 mais 11 mais 11. Ou seja, o perímetro vai ser aí 44 metros, certo, galera? Bem tranquila aí essa situação, né? E já nessa segunda questão aqui, né? Ele traz um retângulo, e aí eu vou trazer também aqui, né? Ele traz uma figura agora retangular, e ele diz o seguinte, que o perímetro desse retângulo é 36 centímetros. Então, nós sabemos que eu tenho aí, né? Base, né? Base, e tenho altura e altura, né? É uma propriedade do retângulo. Eu tenho duas bases, duas alturas, e bases têm a mesma medida, alturas, mesma medida. E eu sei que se eu somar esses dois valores aí, né? A mais A, aliás, os quatro valores, né? Altura mais altura e base mais base, eu vou obter 36, certo? Então, eu posso até fazer uma expressão algébrica, inclusive, aí. Eu posso fazer A mais A, nós sabemos que dá o quê? Isso, né? 2A, né? E eu tenho B mais B, ou seja, 2B. Lembrando que nós não podemos somar esses dois valores aí, visto que as partes literais desses monômios são distintas. Então, não tem como eu fazer mais do que o que eu já fiz aí, né? E eu encontro o quê? Que essa multiplicação 2 vezes A, que é a mesma coisa que A mais A, e mais 2 vezes B, que é a mesma coisa que B mais B, esse resultado aí vai ser 36, que é o perímetro, certo, galera? Só que assim, do jeito que está aí, nós não temos muito o que explorar, porque existem várias combinações que podem fazer com que esse resultado seja 36, certo, galera? Eu poderia substituir, por exemplo, A por 0 e B por 18. Eu poderia substituir A por 1, né? Se eu substituísse aí 2 vezes 1, 2, né? E eu poderia, quando eu substituo aí por 2, eu vou ter o quê? B por 17. Então, se eu substituir A por 1 e B por 17, eu vou ter 2 vezes 1 dá 2, né? 2 vezes 17, 34, substituindo B por 17, né? Então, 2 mais 34, 36. Então, é outra combinação. Então, tem várias combinações aí. Então, aí ainda não está muito claro para nós quais podem ser os valores de A e B, ou seja, da base e da altura, porque eu tenho várias combinações que podem ser colocadas aí, de modo que quando eu faço a conta dá 36 no final. Eu tenho 0 e 18, eu tenho 1 e 17, certo, galera? E outras combinações que eu poderia fazer. Aí ele agora diz o seguinte, e a diferença entre os lados é 10. Então aqui ele já deu um norte para nós, né? Ele disse que se eu pegar o lado maior, né, e o lado menor, ou seja, pegar a base e diminuir pela altura, pela medida da altura, eu vou encontrar 10. Opa, então aqui já é um norte melhor para nós agora. Perceberam, né? E aí o que é que acontece? Isso aqui é uma conta que vocês devem ter explorado em anos anteriores, certo, galerinha? E eu até aproveitarei e deixarei para vocês aqui, né, indicações de vídeos,
né, no link aí, né, links na descrição deste vídeo, onde vocês podem explorar melhor essa questão aí, né, de um conjunto de equações, né, de expressões algébricas com resultado, e que elas, de certo modo, estão agrupadas, né? Então, é o seguinte, aqui eu vou dar um spoiler para vocês, né? Se vocês substituírem aí o B por 14 e o A por 4, vocês vão conseguir satisfazer essas duas situações ao mesmo tempo, certo? Porque uma forma é vocês fazerem isso, irem substituindo as variáveis, que no caso aí na verdade não é nem variável, é incógnita, né? Porque aí percebam que se eu agrupo essas duas equações, que é a situação aí, eu não posso substituir por qualquer valor, porque, por exemplo, se eu colocar, como eu tinha feito lá inicialmente, 1 no lugar de A e 17 no lugar de B, então satisfaz essa primeira equação, né? Essa primeira expressão algébrica com resultado. 2 vezes 1, 2, beleza. 2 vezes 17, 34, beleza. 2 mais 34, 36, beleza. Só que se a gente vem para cá e eu faço B 17 menos 2, né? Menos 1, melhor dizendo, né? Eu substituí lá em cima A por 1, então faço 17 menos 1, não dá 10. Veja que vai dar 16. Então veja que satisfaz a primeira, mas não satisfaz a segunda. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, 10 no lugar de B e 0 no lugar de A. Então, beleza. 10 menos 0 dá 10. Ok, né? Satisfaz a segunda igualdade, né? A segunda equação. Só que se eu volto para a primeira, né? Eu disse o quê? Que A é 0. Então, 2 vezes 0 dá 0. Certo. Eu disse que B é 10. Então, 2 vezes 10 dá 20. 2 vezes 10 dá 20. Beleza. Só que 0 mais 20 não dá 36, né? Dá 20. Então veja que 10 e 0 satisfaz a segunda, né? Se eu substituo B por 10 e A por 0, satisfaz essa segunda igualdade, mas não a primeira. Já esse par aqui, 14 e 4, satisfazem as duas. Porque se eu diminuo 14 menos 4, dá 10. Beleza, satisfez a segunda equação. Se eu substituo no lugar de A 4, perceba que eu tenho 2 vezes 4. 8. Beleza, satisfez a primeira questão aí, né? 2 vezes 4, 8. Se eu coloco aqui no lugar de B 14, lá em cima, então 2 vezes 14, 28. Beleza. E se eu somo 8 mais 28, né? 8 mais 28 dá 36. Opa, satisfez as duas igualdades, as duas equações simultaneamente. Então, nessa situação, né, eu vou ter que a medida da base aí é 14 e a medida da altura é 4. E o que é que essa questão quer? Ela não quer a área. Qual é a área? Então, nós sabemos que a área do retângulo é justamente o que? Base vezes altura. Ou seja, eu já sei agora, né, que eu tenho base medindo 14, altura medindo 4, então eu multiplico, né? 14, né, vezes 4. Lembrando que é 14 metros vezes 4 metros. Né? Não esqueçam disso. Lá no final, colocar a unidade quadrada. Se eu multiplicar isso aí, né, 14 vezes 4, né, vai dar justamente o quê? 50 aí. E isso, né, ouvi daqui. 56. E não pode esquecer, né? Centímetros, que é a unidade que ele está tratando na questão, quadrados. Centímetros quadrados. Beleza, galerinha? Então, temos essas situações, né? Apresentadas aí, caminhos que vocês podem usar para responderem. Essa terceira questão é uma questão de área de uma figura aparentemente bem diferente, mas que nós podemos usar aí o princípio de decomposição, que inclusive no vídeo que eu já indiquei aqui nos cards inicialmente sobre áreas, fórmulas para áreas de figuras geométricas planas, lá é apresentada uma maneira, quando você tem uma figura um pouco diferentona, vamos dizer assim, que é a maneira de decomposição. Quando eu não tenho a questão da quadriculação, da malha quadriculada, folha quadriculada, uma outra forma é decompor a figura mais complexa em figuras mais simples. E aí eu vou dar até o spoiler para vocês. Percebam que aí eu tenho 3 figuras. Vocês verem aí direitinho, vocês têm 3 figuras. Vocês têm um retângulo, né, que tem 30 metros de base por 15 metros de altura, certo, galera? Então eu aplico aqui a fórmula da área do retângulo. Lembrando, a área do retângulo é o que? É base
vezes altura. Então, quando eu aplico essa fórmula aí, eu já encontro a área dessa parte central aqui, certo? Desse retângulo aí. Beleza, galera? Aí eu tenho aqui do lado esquerdo um triângulo. Percebe? Eu tenho um triângulo. E esse triângulo, percebam que a base dele também tem o mesmo tamanho da base do retângulo. Ou seja, 30 metros. E por outro lado, eu tenho aí a altura desse triângulo aqui embaixo, tá vendo? 22, é justamente essa medida aqui que eu acabei de fazer, tá vendo? Daqui do vértice superior até, né, a base, de forma a formar um ângulo reto, né? Então veja que aí é 22. Então, para o caso do triângulo aí, eu aplico a fórmula da área do triângulo, né? Lembrando, a fórmula da área do triângulo, né? Eu pego a fórmula da área do retângulo e divido por 2. Porque de um retângulo, se eu dividir em 2, eu posso formar 2 triângulos. Então, em outras palavras, a fórmula da área do triângulo é a fórmula da área do retângulo, só que dividida por 2, certo, galera? Vou até colocar aqui para vocês não esquecerem. A R, né, a área do retângulo, e a T, a área do triângulo. Então, eu faço essas substituições desses valores nessas fórmulas. E por fim aqui, outro triângulo aí do lado direito, né? Perceberam? Do lado direito eu também tenho outro triângulo que também tem a base igual a 30, né? Semelhante ao outro triângulo, igual ao próprio lado aí, né, a altura do retângulo, então 30, e a altura, só que nesse caso a altura dele é 16, né? Perceberam a altura do triângulo, aí, ó, tá vendo? É o mesmo tamanho, a altura do triângulo é 16, né, 16 metros. Então, de novo, aplico essa mesma fórmula da área do triângulo, certo, galera? Então, o que é que acontece? Eu vou fazer aí, né, essa questão, como eu já praticamente já destrinchei aqui, eu vou terminar ela para vocês, certo, galera? E aí, quando for para a página número 84, lá vocês vão ter também situações onde vocês terão que decompor, né, a questão 4, ter que decompor. E aí vocês vão fazer essa mesma coisa que eu fiz aqui. Mas vamos terminar isso aqui, né? Então, o que acontece? A área do retângulo, que é a parte central aí dessa figura. A área do retângulo nós sabemos que é base vezes altura, né? Ou seja, eu vou ter aí 15, né? 15, que é a medida da base, né? 15 metros, vezes a medida da altura, que é 30 metros, né? Então, somente isso, né? 15 vezes 30, né? Se eu fizer essas contas aí, né, 15 vezes 30, eu vou encontrar, né, 450, certo, galera? Então, 450, o quê? 450 metros quadrados. Não pode esquecer que estamos falando em área, unidade de área, unidade quadrada, certo, galera? Essa parte aí é a área do retângulo, né, que é a parte central dessa figura. Agora eu vou para a área do triângulo mais à esquerda, certo, galera? Nós sabemos o quê? Que a base do triângulo é como ele tivesse apoiado, vamos dizer assim, né? Um pé, né? É como se o triângulo ele estivesse em pé. A base dele não está na horizontal, né? A base dele está na vertical. A base desse triângulo, né? A base desse triângulo aí mais à esquerda, na verdade, coincide com a altura do retângulo, certo? Então, eu tenho que ter esse cuidado aí na hora de fazer a decomposição. Então, o que acontece? Eu tenho que a base do triângulo, na verdade, é 30, né? A base do triângulo é o mesmo tamanho da altura do retângulo, certo, galera? Porque o triângulo ele está na vertical. Então, a fórmula da área do triângulo, nós vimos o quê? Que é base vezes a altura dividido por 2. Então, a base desse triângulo, 30, vezes a altura, né? Que é 22, né? 22 metros. Eu não posso esquecer que no caso da fórmula da área do triângulo, eu tenho que dividir por 2, certo, galera? Fazendo essas contas aí, né? 30 vezes 22, né? Vai dar 660. E se eu dividir por 2, eu vou encontrar aí o quê? 330, né? Metros quadrados. Então, esse valor aí é correspondente à área desse triângulo mais à esquerda. Beleza, galerinha? E por fim, nós vamos ter a área do último triângulo aí, né? A área do último triângulo. Lembrando, né? A base do triângulo coincide com a altura do retângulo. Então, a base do triângulo aí também vai ser 30, desse triângulo mais à direita, né? A altura aqui é menor, a altura dele é 16 metros.
né? E lembrando que no caso da fórmula da área do triângulo, eu tenho que dividir por 2, certo, galera? Efetuando esses cálculos aí, né, eu vou ter que 30 vezes 16 vai dar 480. E 480 dividido por 2 vai dar quanto? Isso, né? Muito bem, eu vi daqui, 240 metros quadrados. E o que é que acontece agora? Eu faço a soma entre esses três valores. Porque esses três valores correspondem às áreas de cada uma dessas partes, vamos dizer assim, né, dessas peças, desse quebra-cabeças, que é toda essa figura aí, certo, galera? Então, eu somo esses três valores aí, 450 mais 330 mais 240. Se eu fizer esses cálculos aí, eu vou encontrar que a área dessa figura completa aí é justamente quanto? Isso, né? 1020 metros quadrados. Beleza, galera? Então, fica essa situação aí para que vocês analisem bem direitinho e vejam como nós procedemos no caso de decomposição de uma figura mais complexa em figuras que nós conhecemos as fórmulas de suas respectivas áreas. E aí, quando nós fazemos essa decomposição, calculamos a área de cada parte, né, de cada peça do quebra-cabeças separadamente e depois nós juntamos tudo em um único valor, certo, galera? E é justamente esse procedimento que, indo lá para a página de número 84, é o que vocês vão fazer aí nessa quarta questão. Vão decompor essa figura aí, certo, galera? Lembrando que no caso ele quer aí, né, a medida desconhecida. E sendo que ele na verdade já dá até a área da figura, né? Então vocês vão usar a criatividade de vocês. Essa eu vou deixar realmente com vocês, para que vocês possam aí solucionar, né? Até porque se eu responder tudo aqui também não tem graça, né? A ideia é que vocês também treinem aí o que nós estamos explorando aqui e ponham em prática aí, né, com a própria criatividade de vocês. E tentem encontrar o valor aí, né, da altura total dessa figura aí. Usem esse processo que eu fiz aqui de decomposição, certo, galerinha? Essa quinta questão, né, para a gente finalizar, porque a sexta questão também vou deixar, né, com vocês, uma situação interessante que fala sobre uma lagoa, né, que foram identificadas 1.800 unidades, né, isso aí é bem interessante, né, na hora de vocês responderem, porque meio que é um tipo de situação que vai abranger tudo que a gente explorou sobre essa questão de áreas. Então, essa sexta questão deixarei com vocês. Mas essa questão aqui, né, questão 5, ela pede, né, para que nós descobramos aí o valor desconhecido, aquele nomenclatura de x, partindo do suposto que a área do trapézio seja 40 metros quadrados. Então, o que é que acontece? Nós sabemos que a área, né, a fórmula da área do trapézio, leva em consideração o seguinte, né? Eu tenho o trapézio, né? No trapézio eu tenho duas bases, né? E essas bases têm tamanhos diferentes, né? Eu tenho uma base maior, quem tiver dúvida sobre isso, assiste lá o vídeo, né, sobre quadriláteros, certo, galera? Eu tenho uma base menor, né? Nesse caso a base maior ela está na parte inferior, né? E a base menor na parte superior, né? Então, na fórmula da área do trapézio, o que é que acontece? Eu somo as medidas das bases, né? Vocês devem ter visto isso aí, e multiplico pela medida da altura, certo, galerinha? Multiplico pela medida da altura. E esse resultado aí, eu divido ele por 2. Beleza, galera? Então, essa aí é a fórmula da área do trapézio. Eu somo as bases, a base menor junto com a base menor, multiplico esse resultado aí, né, essa soma aí, pela altura, e o resultado dessa expressão eu divido por 2. E aí o que é que acontece, pessoal? Aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos substituir de acordo com os valores que são apresentados aí na figura. Só que vejam só, eu vou ter que levar em consideração que os valores são desconhecidos, pelo menos alguns deles. Então nós temos aí, por exemplo, que a área do trapézio já é conhecida, na verdade, né? É 40. Então já vou trabalhar aqui, 40. Certo, galera? 40 igual.
E aqui é até uma maneira de vocês revisarem essa questão de expressões algébricas e, em particular, o objeto de estudo equações, que é algo que vocês viram lá no 7º ano, certo, galera? E assim, quem tiver dificuldade, a gente vai estar juntos aqui, né, em outros vídeos, tal, né, indicando materiais de estudos complementares, mas que é assim, vocês vão precisar ter uma boa base nessa questão de equação para tomarem esse tipo de caminho que eu estou tomando aqui para chegar na solução dessa situação. É claro que vocês podem usar a criatividade de vocês e explorar outras maneiras para além do uso de equações como eu estou fazendo aqui. Aqui eu estou fazendo o caminho mais usual, digamos assim. Então, o 40 que é a área, tá vendo? 40 é a área do trapézio, já é conhecido, né? Já é conhecida. E aí eu vou agora para os valores. A base maior. Veja que a base maior ela está indicada por essa expressão aqui, tá vendo? X mais 4. Então, a base maior eu vou chamar aí x mais 4. O valor desconhecido, que é esse aí que nós iremos encontrar, mais 4. Então, veja, substituir, tá vendo? Base maior, que é justamente a base inferior. Aí mais, tá vendo? Mais lá da fórmula. Certo, galera? Base menor. Vejam que a base menor, ele chama essa expressão aqui, x mais 2. Então, mais é base menor. A base menor, ele chama aí de x mais 2. Certo, galera? É a base menor, é a base superior. Aí, beleza, né? Fecho os parênteses, seguindo o mesmo raciocínio lá da fórmula. Multiplico esse resultado aí pela altura. A altura, de fato, é conhecida, 8. E divide isso aí por 2. Então veja que nós caímos aí numa situação onde nós temos uma expressão algébrica com igualdade e como consequência teremos um valor específico a ser encontrado. Aí eu vou tentar aqui seguir um caminho mais bacaninha possível, certo, galera? Então vamos fazer o seguinte, primeiro vamos trabalhar o que está dentro daqueles parênteses, né? Sempre que aparece parênteses a gente trabalha logo o que tem lá dentro. Então veja que eu tenho dois valores desconhecidos, né? X e x, e tem a mesma letra e o mesmo expoente, né? O expoente, embora não apareça, nós sabemos que quando ele não aparece é porque ele é 1. Então assim, a letra é a mesma, expoente também, então eu posso somar isso aí. Professor, mas como é que eu vou somar x e x? Lembre que quando não aparece a parte numérica, né, da letra em questão, eu tenho 1. Então, antes desse x eu tenho 1, antes desse outro x eu tenho 1. E quando eu faço essa soma aí, né, 1x mais 1x, eu somo as partes numéricas, e aí eu vou obter 2, né, e repito a parte literal. Então, eu vou ter aí 2x, certo, galera? Mais quanto? É 2x mais, né? Aí eu tenho dois números secos, vamos dizer assim, né? Os dois números sozinhos, né? 4 e 2, mais 4 mais 2. Então, se eu fizer essa soma aí, eu vou encontrar, ó, mais 6, certo, galera? Então, dentro do parênteses eu já trabalhei. Aqui eu não posso mexer mais, porque eu tenho primeiro uma multiplicação e depois uma soma. Então, assim, eu teria que saber o valor desconhecido para depois poder somar, né? Mas se eu não sei o valor desconhecido e o 6 ele não vem acompanhado com uma letra x, para eu poder também fazer o que eu acabei de fazer com 1x mais 1x, que deu 2x, nesse caso aqui eu não posso, porque o 6 ele é sozinho, né? E o 2 tem um x acompanhado, então eu não posso somar esse tipo de situação, vai ficar dessa forma aí, 2x mais 6, vezes 8, certo, galera? Dividido por 2. Aí a gente chega numa situação que a coisa vai apertar um pouquinho, né? Porque veja só, aqui eu tenho um caminho, que é tentar, por tentativa e erro, ver qual é o valor que eu multiplico por 2, somo com 6, multiplico por 8 e divido por 2, que dá 40. Veja que isso aí não é tão simples assim. Certo, pessoal? Não é um negócio tão simples assim de ser feito. Mas aqui a gente pode tentar amenizar algumas coisas. Como, por exemplo, percebam que esse 8 ele está multiplicando o 2x mais 6. Certo, galera? E, ao mesmo tempo, tem uma divisão aí. Né? Tem uma divisão por 2. Então, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos aplicar a propriedade do cancelamento. E o que é que eu vou cancelar? O pessoal está falando muito nesse termo agora, né? Cancelar, cancele não sei quem, né? Nesses programas aí de reality show da TV, né? Então, aqui a gente vai fazer algo parecido, vamos cancelar alguém aí. E o cancelamento vai ser do 2
com 8. Porque justamente a multiplicação e a divisão, elas são operações inversas. Ou seja, o que uma faz, a outra desfaz. Então, se eu multiplico alguma coisa por 8 e depois eu divido esse resultado por 2, no fundo, eu já posso até fazer o cancelamento, né? Antes mesmo de multiplicar por outro para depois dividir por 2. Eu já posso fazer logo essa divisão aí, né? De 8 por 2, já que elas estão no mesmo grau, né? O que uma faz, outra desfaz. Então, eu já posso aproveitar essa carona aí e já desfaço logo aí, para não precisar multiplicar e dividir. Não, eu já divido primeiro logo, né? Já que eu sei que 8 é divisível por 2, então cancelo aí, né? Então, se eu faço aqui 2 dividido por 2, 1. Então, morreu Maria Preá, aqui eu vou ter 1 no denominador, ou seja, já não tenho mais fração, né? E 8 dividido por 2 vai dar justamente quanto? Exato, né? 4. Então, veja que agora a fração sumiu, né? Sumiu por quê? Por conta do cancelamento, né? Que ninguém fez mágica aqui não, certo, galera? Então, eu vou ter o que aí? 40, né? 40, não posso esquecer dele, né? Não posso esquecer dele, né? E aí, né? Aí ficou um O, né? Deixa eu modificar aqui, deixar o negócio certinho, né? Pronto, né? 40, não posso esquecer dele, igual a quanto, né? O 2x mais 6, lá entre parênteses, ele nós não podemos mexer, certo? Porque ele está dentro do parênteses. O que está dentro do parênteses a gente não pode mexer, né? Ele já foi mexido até onde a gente podia, né? E agora o vezes quanto? Hein? Não vai ser mais vezes 8 e dividido por 2. Não, vai ser simplesmente agora vezes 4. Certo? Eu fiz o cancelamento lá do 2. Cancelei o 2. Né? Cancelei o 2. E quando eu simplifiquei, já encontro agora 4. Não vou precisar dividir. Certo? Já vou pegar isso aí. E veja que agora fica mais simples. Né? Número vezes 2. Né? Mais 6. Depois esse resultado multiplicado por 4. Que dá 40. Né? Aí eu posso utilizar agora o princípio do inverso, né? Algo parecido com o que a gente acabou de fazer aqui, né? Eu tenho aqui esse 4 multiplicando, né? Nesse lado, então posso pegar o 40, né? Para poder cancelar, eu vou fazer outro cancelamento de novo, só que esse cancelamento agora vai ser simultâneo, ele vai cancelar tanto no primeiro membro como no segundo membro. Eu vou dividir os dois lados da igualdade por 4. Por quê? Quando eu faço isso, vai acontecer o que aconteceu ainda há pouco. Eu vou cancelar aqui 4 com ele mesmo. Opa, que maravilha! O 4 agora ele foi totalmente cancelado, né? Essas frações que tinham aí sumiram, né? Então, houve um total cancelamento aí. Agora eu só tenho 2x mais 6, né? Não preciso nem mais colocar em parênteses, na verdade. E vejam que o 40 lá ele vai ser dividido por 4. Ou seja, quando eu divido 40 por 4, eu vou encontrar quanto? E isso, né? Encontrar 10. 10 igual a quanto? É 2x, agora sim, mais 6. Não tem mais fração, né? Não tem mais aquelas multiplicações, não. Tá bem tranquilo agora. O número vezes 2, né? Mais 6 igual a 10. Essa é fácil, né? Isso mesmo, né? O valor de x vai ser quanto? 2, né? 2 vezes 2, 4. 4 mais 6, 10. Então, o valor de x aí nessa situação vai ser quanto? 2 metros. Certo, galera? Então, é isso aí, né? Como eu disse, a sexta questão é uma situação que vai englobar tudo o que a gente viu, então também deixo aí para que vocês possam responder. E quaisquer dúvidas, estamos juntos, né? E abração aí, quaisquer dúvidas, podem entrar em contato conosco, podem deixar seus comentários aí nesse vídeo, enfim. Abração e até o próximo vídeo, galerinha. Tchau, tchau. Isso é tudo, pessoal.